O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, trabalha para se viabilizar como candidato ao governo estadual nas próximas eleições. Vamos perguntar para o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro o que diabos isso significa e se ele tem alguma chance de conseguir isso. O Ricardo Nunes desanimou tanto a Sofia que ela perdeu o time do vinheta. Pedro, o que eu fico pensando, sabe, não é nem só Ricardo Nunes, governador de São Paulo. Sabe o que eu fico pensando, Pedro? Se o Ricardo Nunes for o governador de São Paulo, o que o Tarcísio de Freitas, que é atual do governador de São Paulo, vai ser? Ele quer ser presidente. Né, queridos? E aí casa com outro corte que a gente falou. O Tarcísio já tá abandonando o Bolsonaro. E aí o Ricardo Nunes, seguindo a tradição de merda que tem em São Paulo, que a gente consegue eleger péssimos prefeitos governadores do estado, ele já piscou o olhinho. Tá na Folha de São Paulo. Nunes articula a candidatura ao governo do estado em 2026, com Tarcísio em disputa presidencial. Prefeito, que precisaria renunciar pouco mais de um ano antes do mandato, ficou animado com as simulações nas pesquisas. Nunes já falou com assuntos com secretários, vereadores e dirigentes partidários. Segundo esses aliados, ele sempre condiciona a ideia da sua saída do atual governador Tarcísio de Freitas para disputar a presidência. Há 2 semanas, de acordo com vereadores paulistanos, após ver resultados de uma pesquisa de intenção de voto que o colocou na liderança da disputa em um cenário sem o Tarcísio, ele encaminhou os links comemorando o levantamento por WhatsApp a políticos da sua base eleitoral. Gente, esse cara deixou São Paulo sem energia elétrica, ele quebrou o orçamento do município e ele tá eleito prefeito de novo. Ganhou do bolso. Ganhou do Marçal. Esse símbolo de incompetência, uma criação do Bolsonaro e do Temer. Esse cara que até pouco tempo antes das eleições, ninguém sabia o nome. As pessoas não sabiam o nome do prefeito da cidade na qual elas moravam. E mesmo assim esse cara conseguiu se reeleger. É incrível. É incrível. A capacidade de São Paulo de quebrar a cara é uma coisa maravilhosa. A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas tinha que ser, né, Sofia? Grande Instituto Paraná. Você testou 7 cenários eleitorais, 4 deles com Tarcísio, que liderou em todos. Sem o governador, Nunes ficou na ponta, chegando a marcar 35% das intenções de voto, de acordo com a empresa. Nessas conversas, ainda de acordo com seus aliados, o prefeito diz que, caso entrasse na disputa, já teria na largada 3 milhões de eleitores, uma referência à votação que obteve na disputa no ano passado, no segundo turno, contra Guilherme Boulos, do PSOL. Um dos principais aliados de Nunes na cidade, ouvido pelo jornal, disse que o prefeito já dedica boa parte do seu tempo para estudar as demandas da população do interior do estado, preparando-se para uma eventual disputa. Ou seja, administrar São Paulo não é o forte do Ricardo Nunes, né, Sofia? Ele está de olho com coisas maiores. O interesse pelo interior, seguido outro aliado de primeira hora, já havia ficado evidente antes mesmo da pesquisa que o trouxe bem posicionado. Nunes chamou 4 ex-prefeitos de grandes municípios para a composição do seu primeiro escalão: de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, de Segurança Urbana; de Suzano, Rodrigo Achiuti, Verde e Meio Ambiente; de Osasco, Rogério Lins, para Esportes; e de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, Parcerias e Desestatização. O movimento é similar ao de José Serra, quando governou a cidade, de janeiro de 2005 a março de 2006. Na ocasião, ele convidou políticos do interior para comandar subprefeituras em uma estratégia para criar bases eleitorais em regiões fora da capital. A avaliação de aliados é que parte das políticas públicas que Nunes executa neste momento visa atrair votos do eleitor de direita para o interior paulista, a fatia responsável em 2022 pela eleição de Tarcísio. E aí, Sofia, eu quero lembrar o que o Ricardo Nunes já fez em São Paulo, em matérias minhas, inclusive. Ó, pra vocês verem, lá no DCM, esse texto é meu, tá, gente? Exclusivo, o Nunes deixou um rombo nas contas da prefeitura de 6 bilhões de reais. Esse cara quer ser governador de São Paulo. A gente teve acesso aos números das planilhas de Nunes, que aumentou os gastos públicos. Vamos entender aqui nessa matériazinha que eu fiz. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deixou um déficit nas contas municipais de 6,36 bilhões,
As informações constam nos gráficos da Consultoria Técnica de Economia e Orçamento, CTO, o CTO, acho que é assim que se fala, e no relatório de gestão fiscal de São Paulo, que eu tive acesso. A receita consolidada de 2023, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, é de 100 bilhões de reais e 47 centavos, 100 bilhões e 47, desculpem, enquanto as despesas ficaram em 106,829. A diferença entre os valores do orçamento é de 6,36 bi. A maior parte dos gastos é com 3,7 bilhões em pavimentação e recapeamento de ruas. O Ricardo Nunes usou quase 4 bilhões de reais para recapear ruas que não precisavam ser recapeadas, Sofia. Esse é o grande prefeito. Ó. E para vocês verem, quem regularizou as contas de São Paulo? O Dória até que manteve um gasto razoável. Quem regularizou as contas de São Paulo foi o Haddad. A esquerda vai lá, ajusta o caixa para os caras virem e fazer um estrago. No ano passado, o DCM apontou que o Tribunal de Contas do município alertou para irregularidades no gasto do asfalto feito pela gestão Nunes, com sinais de superfaturamento. O segundo maior gasto é com intervenções no sistema de drenagem, somando 1,2 bilhões em verbas emergenciais do total de 1,4 bi. Ou seja, ele turbinou os gastos usando a desculpa da pandemia. De acordo com as informações dessa controladoria, a Prefeitura de São Paulo teve apenas 2 anos de déficit nas contas públicas em uma década. Auditores fiscais em contato comigo alertam que o comportamento da gestão Ricardo Nunes ameaça o equilíbrio das contas. Durante a gestão de Fernando Haddad entre 2013 e 2017, a Prefeitura abateu uma dívida de 70 bilhões de reais para 30 bilhões, ganhando selo de investimento na gestão de contas públicas. Então, o que a gente está falando, não adianta nada sanear as contas públicas se chega um cara de extrema-direita, gasta feito como se não houvesse amanhã, e se consegue se reeleger graças a esse gasto público. O Ricardo Nunes é um fenômeno, tá, gente? Tudo que você pesquisa sobre ele tem má gestão pública, tem o uso da imprensa local para favorecer tudo que ele faz, tem latifúndio que o de olho nos ruralistas também encontrou. Eu fiz uma outra matéria também aqui a respeito dos gastos dele com asfalto, que ele, enfim, recapeia ruas que não precisam de manutenção. E tem até essa matéria do Jornal de Brasília que a gestão Nunes, essa é uma matéria mais recente deste ano, a gestão Nunes é acusada de superfaturar compra de garrafas d'água em 1,2 milhão de reais. Esse cara quer ser governador do estado, Sofia. Do estado mais poderoso da nação. Tá bom pra você? Mais rico, sem dúvida. Cara, que situação, né? E o pior é que, como ele é... Opa, não era isso, era isso. Como ele é um dos queridinhos aí da nossa imprensa, do nosso centrão, que aí isso é a direita tradicional, é capaz dele conseguir. Ele é capaz dele conseguir, especialmente se o Tarcísio sair do caminho para tentar concorrer à presidência. Isso é bastante preocupante. Até porque a gente tem que lembrar, ele conseguiu se reeleger em São Paulo, capital, que o Pedro pode me confirmar, tende a ser mais progressista do que o resto do estado. Né? Mas essa eleição do Ricardo Nunes... Eu acho que São Paulo é um pouco mito, viu, Sofia? Porque progressista é um pouco as periferias, né? As periferias têm uma boa recordação da gestão da Marta, da gestão da Erundina, por conta de saneamento básico, a construção dos céus. As políticas de inclusão da periferia são muito bem recordadas pela esquerda, mas o interior de São Paulo, Sofia, é o agro. Então, é justamente isso que eu tô dizendo. É justamente isso que eu tô dizendo. O São Paulo capital tende a ser mais progressista, mas quando você vai pro interior... Então, se Nunes conseguiu se reeleger na capital, imagino que para ele se reeleger pro estado, ó... Por isso que, infelizmente, vou falar uma coisa aqui que a Sofia certamente não vai gostar, mas o Lula tá certo em ventilar o Alckmin para disputar contra o Tarcísio, ou o Nunes. O Alckmin tem chance de ganhar. O interior de São Paulo gosta muito dele. Vamos ter um novo Pinheirinho?
Espero que não. Vamos ter PM batendo em estudante do ensino médio que quer impedir o fechamento da própria escola? Até aí o Rui Costa e o Jerônimo já estão fazendo isso na Bahia, né? E nem precisa ser tucano. Tem isso! Tem uns petistas aí que também não são muito melhores. É capaz do governo Alckmin, essa nova reencarnação dele do PSB, ser mais humanista do que o Alckmin, velho Alckmin que nós conhecemos. Cara, se ele conseguir ser mais humanista do que alguns petistas, não, e olha que não é difícil. Considerando os exemplos que você deu, junta aí o Quaquá. Eita, nós. Pedro. Tá me desesperando, Pedro. Pedro até travou. Vou encerrando esse corte por aqui, gente. Mas não saiam daí que a gente já está voltando com mais plantão do Meteoro aqui, com mais notícias para vocês.